A gente Uhum. tem que se dar conta, né? Eu estava pensando um pouquinho essa semana que a questão de limpeza ela vem desde a época da pré-história, né? Sim. A gente tem relatos lá dos gregos, dos egípcios, já preocupados com a questão da limpeza, né? Uhum. Muitas vezes não tinha. Olá pessoal, vocês que acompanham aqui o podcast Industrialização, podcast que fala do passado, presente e o futuro da indústria. E nesse episódio a gente vai falar sobre a indústria de higiene e limpeza, a indústria que fabrica aí os produtos de higiene e limpeza que a gente usa. E para isso eu trouxe aqui um super especialista nessa indústria que vai nos falar sobre essa indústria e sobre Lean. É um cara que tem uma experiência grande aí também com aplicação de Lean, que a gente fala bastante aqui no Industrialização. E aí, se você não sabe o que é Lean, não sabe o que é Six Sigma, vai lá no nosso feed, tem os episódios falando sobre Lean, Six Sigma, Quarta Revolução Industrial, Indústria 4.0, e aí você vai se ambientar um pouquinho para esse episódio e aí entender aí os desafios, né? E como funciona aí essa grande indústria de higiene e limpeza. Eu vou chamar então o Celso aqui, o Celso, para falar um pouco disso para nós. Se apresente aí para o pessoal da industrialização, Celso. Olá, pessoal, boa noite, bom dia, né? Uma boa tarde a todos. O meu nome é Celso, né? A minha formação, por incrível que pareça, a minha formação primária, ela é economia. Eu sou Legal. economista formado, tenho uma vasta experiência na área de indústria e limpeza. Toda a minha formação ela vem de uma grande empresa do mercado de indústria e limpeza que, Legal. que vem aí passando por uma grande transformação. Eu tenho aí 35 anos de indústria, comecei muito cedo, no início da minha carreira, eu entrei numa grande indústria como operador, né, nas Uhum. linhas de produção e fui galgando até chegar ao responsável geral de uma indústria de limpeza aqui no Legal. estado de São Paulo, né? Então, basicamente, essa é a minha formação. E tem muito não, né? Tem um pouco de experiência na implementação de Lean, né? Uhum. A empresa que eu trabalhei foi uma das empresas pioneiras na implementação e automação de algumas ferramentas de Lean, né? Então, Legal. tem um pouco dessa experiência e dessa formação. Muito legal. E eu imagino que seja uma indústria grande, né, Celso? Porque todo mundo usa, né, pelo menos alguma coisa. Tem pessoas que usam mais produtos de limpeza, tem pessoas que usam menos, tem pessoas que usam mais produtos de higiene, tem pessoas que usam menos. Tem produto barato, tem produto caro, tem produto simples, tem produto de luxo. Mas eu imagino que seja um mercado muito diverso e muito grande, né? Você tem alguns Quando, números quando, disso pra quando, quando gente? nós falamos, né, a indústria de higiene e limpeza, a gente Uhum. tem que se dar conta, né? Eu estava pensando um pouquinho essa semana que a questão de limpeza ela vem desde a época da pré-história, né? Sim. A gente tem relatos lá dos gregos, dos egípcios, já preocupados com a questão da limpeza, né? Uhum. Muitas vezes não tinha, não, eles nós humanos não tínhamos a questão digamos assim, o quanto que isso é importante. Mas desde Uhum. lá, dos primórdios da civilização, a preocupação com limpeza e higiene e Uhum. beleza, ela já vinha com isso, né? Então, Uhum. é um mercado que ele data das primeiras civilizações, né? Muito legal. Então, é uma coisa muito, mas muito antiga, né?
Quando a gente fala do tamanho desse mercado, esse mercado ele é de 32 bilhões de reais só no Caramba, Brasil. Pra você ter uma ideia, né? Então, só assim, no o Brasil. Brasil, Caramba. 32 bilhões de reais. Quando você pega todo esse mercado, né? Isso em 2022, Uhum, que ele teve aí um crescimento em 2022 de 2,5%, né? uhum. E um outro dado interessante é que o Brasil, com toda a nossa cultura, né? Porque o povo latino, né? Quando você pega aqui na América Latina, nós temos muita coisas de índio, né? Uhum, Então uhum, a gente gosta muito de banho, a nossa relação com limpeza é uhum, muito grande, né? uhum. O Brasil, dentro desses 32 bilhões que representa esse mercado brasileiro, ele é 5,5% do mercado global. Então, esses 32 bilhões no Caramba. Brasil, desculpa, representa 5,5% de todo o mercado global de higiene e limpeza. Né? Então, assim, É não bastante coisa. preciso dizer que a China é o grande puxador disso, porque é a maior população Uhum. mundial, então está muito focado ali. Né? Aham. Então, é um mercado muito promissor. A previsão de crescimento agora para 2023 está girando em torno aí de mais 3,5% esse crescimento do mercado. Nossa, um mercado que A gente cresce também, bem ainda, né? Pelo tempo que ainda existe. mais nesses últimos 3 anos, né, por causa da pandemia, Sim. descobriu-se a importância da higienização das mãos, a higienização quando você entra em casa, Uhum. você manter a sua casa limpa. Então, teve um apego muito forte com relação a isso. Né? Então, quando a gente fala de higiene e limpeza, esse é mais ou menos o tamanho do mercado que a gente fala no Brasil e no mundo. Legal. Óbvio, algumas regiões um pouco mais desenvolvidas, menos desenvolvidas, e como você comentou, né? O mercado de higiene e limpeza, ele abrange desde aquele sabão antigo feito, né, o pessoal que teve um pouquinho mais de contato com a roça, que fazia em casa, Aham. né, até produtos, né, de ponta agora, de tecnologia, produtos que têm outros componentes, né, Uhum. tipo, vamos falar um pouquinho de alguns produtos de inovação dos últimos anos, né, produtos que você, no primeiro momento que você começa a usar, depois de um determinado tempo, ele solta mais ingredientes, Uhum. como sabão em pó, Uhum. condicionadores. Então, esse é o tamanho do mercado e a tecnologia que ele envolve. É interessante, você colocou alguns pontos que eu não tinha quando eu pensava em mercado de higiene e limpeza, eu não tinha relacionado essas duas coisas. E olha que a gente fez um episódio aqui na industrialização sobre a indústria PET, né? E parte da indústria para os pets, né, é higiene e limpeza, né? É É higiene e shampoo, limpeza. condicionador, sabonete, produtos de limpeza relacionados à presença do pet em casa, né? Desinfetantes, aromatizantes. Então tem um volume de produto muito grande relacionado ao pet e também a beleza. Eu não tinha relacionado higiene e limpeza com beleza, né? Acho que muito forte aí na questão de beleza, né? Os produtos, sabonete específico para lavar rosto, para lavar corpo, para lavar shampoos especiais. A gente não dá muita importância para isso, né? É, Mas o cabelo fica melhor e assim, às vezes, como você falou, produtos com uma tecnologia muito maior vai ter um resultado diferente e um custo maior, um valor agregado muito maior, né? é, dois comentários sobre isso que você comentou, né? Eu tenho 2 pets em casa, né? Uhum. Eu falo que a minha esposa ela tem 3 pets, eu e 2 cachorros. Né? Então, assim, nós fomos fazer compra esses dias e eu fui com ela. E por coincidência, a gente passou no supermercado e em seguida a gente passou
na loja Pet, né, Aham. para comprar ração para os dois aqui, né? E Uhum. aí o que me chamou a atenção assim é que o desinfetante que a gente usa para lavar aqui o corredor, o nosso quintal, por causa dos dois pets, né? Eu vi o preço deles, a marca e o preço. Aham. E quando a gente foi no, na loja Pet, também tem um específico, o Uhum. desinfetante específico para você usar, né? Uhum. E ele estava ali, o preço muito equivalente àquilo que Uhum. a gente viu no supermercado, né? Uhum. Então, o mercado pet, o que eu quero dizer com isso? Né? O mercado pet também é um mercado voltado, parte dele voltado à higiene e limpeza, que ele é muito promissor, né? Uhum. Se você prestar, se a gente fizer uns links rápidos, Uhum. nos últimos 10 anos, a indústria pet foi uma das indústrias que mais evoluiu Sim, no mercado brasileiro, né? verdade. Hoje você não tem talvez a grande maioria da população tenha um bicho de estimação em casa. Uhum. Que ele vai consumir produtos básicos, né, como era Uhum. no meu tempo lá atrás, que né, o animal comia a mesma comida que a gente comia, até Exatamente. rações, rações super específicas hoje, produtos super específicos hoje, E que para custam muito você mais cuidar do caro que seu a pet. nossa comida, né? Estão muito mais caros do que a nossa comida. Né? A relação que a gente tem com esses seres, né, acabou desenvolvendo uma puta de uma indústria Sim, também segmentada que traz um, um resultado fantástico. Né? interessante, né? E eu imagino, Celso, que assim, é uma indústria, como você falou, é grande, cresce muito, né? Mas tem muitas indústrias. Todo mundo quer entrar no mercado que tem público, que vende bem, que é maduro, que sabe que vai crescer, né? Todo mundo quer uma fatia disso. E isso traz desafios grandes de competitividade para as empresas. Né? Sim, para Fala um dar pouquinho outro desses dado desafios para aí. você, né? Uhum. No Brasil hoje nós temos 2.600 empresas voltadas à higiene e limpeza, Caramba. né? E isso, né? Se você colocar informalidade aí, Uhum. você vai desde o cara que compra cloro em casa, que compra cloro em grande quantidade, Uhum. faz uma formulação e sai vendendo na rua em garrafa PET. Né? Uhum. Traz a sua garrafa PET que eu vou encher de um produto, de um desinfetante, de um detergente. Então, Uhum. então vai dessa pequena empresa, Uhum. né, digamos assim, informal, passando pela formal, até Uhum. grandes corporações. Né? Hoje você tem grandes empresas multinacionais Uhum. que são as empresas de ponta, Sim. que o grande desafio dessas empresas de ponta, no meu entendimento, são dois pontos muito fortes, que é a questão da produtividade Uhum. e a questão da inovação. Né? Produtividade e inovação. Inovação. As grandes corporações é que trazem isso. Né? Uhum. Quem diria se eu vou contar de uma forma aqui que talvez a gente não perceba, né? Mas assim, quando que tem todo um apelo, óbvio, né? Tem todo um apelo de sustentabilidade isso, né? Mas olha só, a sacada da empresa dela aumentar a sua produtividade, reduzir o seu gasto de consumo de embalagem, de consumo de energia, e levar isso para o cliente, para o consumidor, Uhum. em agregar o último componente antes de usar. Quantos e quantos produtos a gente usa hoje que a gente compra ele concentrado e chega em casa, a E gente é que dilui. mistura com água Sim. para que ele possa
render. Então, assim, isso é inovação. Mas Você deixa também de tem um apelo. transportar um grande volume de água, né? Que não é necessário. Exatamente, toda a cadeia ganha, né? Toda a Uhum, cadeia ganha. uhum, E a empresa inovadora, por outro lado, ela tem a redução de custo para poder se manter. Porque essa empresa ela está concorrendo com a empresa que está passando na rua vendendo um produto muito mais barato, uhum. sem muitas vezes seguir toda a complexidade que uma grande empresa tem, Sim. mas está competindo, né? Uhum, Então, assim, eu vejo esses dois grandes pontos na indústria, de modo geral, e muito específico de higiene e limpeza, que é a questão da produtividade e a questão da inovação. Esses são os dois grandes pontos para essas uhum. indústrias continuarem como grandes corporações, né? Acho que a questão da sustentabilidade é importante também. Até tem algumas questões que a gente já viu no passado ali, que a indústria teve que inovar para se adequar, né? Com relação a efluentes, com relação Sim, a produtos biodegradáveis, que envolve aí uma grande tecnologia, até uma tecnologia de formulação química mesmo ali, né? mas quem traz sempre isso, né? Uhum, Lógico, tem os abençoados que geralmente têm uma grande ideia e eles uhum, mudam o mercado. sim. Mas geralmente essa questão da inovação para redução de custo, para a questão de você ter produtos que não agridam o meio ambiente Uhum, e que comecem a mudar a cultura, a mudar a percepção do consumidor, ela tem que vir das grandes corporações, né? Porque uhum, é o que consegue mudar, né? uhum. Senão, a pequena empresa fazer uma mudança dessa, ela tem que ser muito disruptiva para que cause um impacto muito grande, né? E algumas coisas podem mudar até na cultura, né? Porque eu lembro quando era criança, faz tempo, né? A propaganda do detergente, o detergente bom era aquele que fazia muita espuma, né? Que fazia espuma, com certeza, O com detergente bom certeza. era o que fazia muita espuma, né? É, E minha hoje, mãe, eu lembro da minha mãe muitas vezes testando algum produto e aham, quando o produto não fazia espuma, ela falava, putz, não não presta. vamos comprar mais esse cara porque ele não limpa. E a Exato. espuma é só um detalhe, né? Existem algumas coisas muito interessantes, né? Uhum. Isso é folclore, né? Mas foi uma pessoa que eu conheço que me contou. O sabão em pó no Brasil ele é azul por uma questão cultural, que lá Ah, é? atrás, no passado, Ah, a gente colocava anis na roupa, né? Para ela ah, ficar mais azul, mais branca, né? aham. Então, quando entrou o segmento de sabão em pó, o sabão em pó, ele, naturalmente, ele é branco, Uhum. mas é misturado um corante azul para que traga isso. Isso está quebrando agora, né? Porque Aham. a questão do sabão concentrado, de você Sim. ter de novo, né, um apelo sustentável maior, está Uhum. quebrando isso, né? É. Mas isso são mudanças que vão acontecendo ao longo do tempo, que é justamente para mudar a cultura, quebrar um pouco isso que vem, né, de muito. Não são rápidas essas mudanças, né? Não são rápidas, não são rápidas. E eu imagino que seja uma indústria que tem uma cadeia de produção bastante complexa também, né? Do ponto de vista de gestão, do próprio aquisição, planejamento, estoque, manutenção de estoques. Eu imagino que tenha muitos desafios nesse aspecto também, né? É assim, né? Quando é muito mais uma questão, essa é a minha percepção, né? Uhum, Eu já trabalhei em grandes corporações e em empresas de médio porte, pude de prestar consultoria também para empresas de pequeno porte, né? uhum,
No meu entendimento, é muito uma questão de governança da empresa, né? Uhum. Quando você tem grandes corporações que atuam nesse mercado, nenhuma grande corporação sobrevive hoje se ela não tiver um sistema produtivo Uhum. voltado para aumentar a sua produtividade e reduzir o seu desperdício. E Uhum. aí a gente começa a falar um pouco de Lean, Sim. que é o principal objetivo, né? O Aham. Lean ele está aqui para quê? Para nos ajudar a melhorar a nossa produtividade e Uhum. reduzir desperdício, né? Então Sim. esse é o grande objetivo. Uhum. Então assim, as grandes corporações geralmente elas já veem isso no seu método, na sua maneira de agir. Uhum. Algumas com método bem definido, Uhum. né, que você usa WCOM, que você usa o Lean Manufacturing como ele tem que ser usado. Uhum. E para pequenas empresas, geralmente, isso está muito na cabeça do líder, do Uhum. cara que está tomando conta da produção. Então, se ele tem um histórico de conhecimento do conceito, acaba empregando. Mas é muito raro isso, é muito pequeno isso, né? Porque o que eu já pude perceber é que assim, né? O Lean ele tem que ser uma filosofia de vida, Sim. né? Você tem que pensar enxuto, Uhum. né? Não importa onde você esteja. Você pode estar numa grande corporação, como as que a gente vê aí, sem dizer os nomes, mas as Uhum. grandes corporações que estão por aí, e como as pequenas empresas. Você tem que ter a mentalidade enxuta, né? Uhum. Aquela mentalidade que tinha no passado de que não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje, a gente tem que mudar. Sim. Faça hoje o que você tem que fazer hoje e amanhã o que você tem que fazer amanhã. É. E se Eu você brinco que fizer hoje, essa frase foi criada por alguém que queria te dar mais trabalho amanhã. exatamente, é porque assim, não, é porque se você pensa dessa forma, né, fazer hoje o que eu tenho que fazer hoje e amanhã o que eu tenho que fazer amanhã, você está reduzindo estoque, você está reduzindo o tempo que você está Isso. desperdiçando em fazer alguma coisa que você não precisa. Então, o cara que está tocando a produção no dia a dia, se ele tem esses conceitos básicos, ele Uhum. vai acabar colocando o Lean dentro da sua empresa com o objetivo do quê? Reduzir os estoques, reduzir as despesas, reduzir o desperdício, né? Sim. Então, essa cadeia toda, Uhum. ela pode ser desde a mais simples, Uhum. uma pequena empresa, até uma mega complexa, como uma grande corporação. Empresa Uma grande. grande corporação, né? Uhum. Uma grande corporação não vai comprar 200 litros de soda cáustica. Ela vai Uhum. comprar, vai ter um contrato gigantesco, né? Uhum. Então, isso pode variar muito de empresa para empresa, mas o importante é o cara que está lá no dia a dia, ele tem que ter a mentalidade enxuta, né? Mentalidade Pensar. enxuta. Legal. Essa mentalidade é que deveria estar na cabeça de todo mundo para Uhum. poder reduzir todos os nossos desperdícios. Uhum. Eu acho interessante essa questão da mentalidade enxuta, e de fazer hoje o que tem que fazer hoje, amanhã o que tem que fazer amanhã. E algumas pessoas confundem, né? E aí eu gosto de extrapolar isso um pouquinho dos equipamentos, né? Porque você faz hoje o que tem que fazer hoje, amanhã o que tem que fazer amanhã, dando espaço para manutenção preventiva, para tudo isso. Sim. E as pessoas também, né? Uma vez eu vi uma crítica não era um líder, era um chefe, né? Reclamando que um dos funcionários, né, falou que não podia fazer mais do que 2 horas extras por dia, né, porque ele tinha uma cadência ali de fisioterapia e academia que ele fazia todas as noites, né, Uhum. porque ele já teve um problema de saúde no passado e ele se cuidava então para não ter novamente, né. E o chefe falou: isso é frescura, não adianta, né.
E aí o cara agora não pode ajudar, eu não posso contar com o cara. Não, ele podia contar com o cara, inclusive 2 horas a mais por dia do que o É, horário normal, né? Não mais do que isso. E o cara fala, não, eu tenho, era a manutenção dele, né? E aí eu falei pro cara, eu falei, tá, mas você quer ter ele quantas horas a mais, né? Porque, cara, o cara já teve problema de saúde no passado. Se ele parar esse processo aí, de repente você não tenha ele no mês que vem, né? exatamente. Isso, Abílio, é uma coisa interessante, né, que ainda acontece muito, né? E aí, de novo, né, eu, se perguntar assim, você tem dados para você mostrar essa afirmação? Não tenho dados, né? Aham, Eu tenho a vivência, sim. né? Percepção, Tenho né? Por experiência. a minha percepção. Eu vejo ainda que o empresariado de pequenas e médias empresas Uhum, ainda está muito voltado para a chefia e não para a liderança. sim. Né? Então, assim, eu, o cara parado, se o cara não está produzindo, eu estou jogando dinheiro fora. Uhum, Isso é uma meia-verdade. sim. Né? Porque se o cara estiver produzindo aquilo que ele não precisa produzir, você também está jogando dinheiro fora. Pode estar jogando até mais, né? Exatamente. Então, é essa chave que a gente precisa mudar do Sim. pensamento enxuto, né? Aham. Do pensamento enxuto, porque Sim. muitas vezes o cara está com um estoque gigantesco de matéria-prima e ele não quer ver o trabalhador dele parado, ele transforma esse estoque de Uhum. matéria-prima em estoque de produto acabado e acha que ele está ganhando dinheiro. Pelo contrário, o problema dele não é ele transformar, ele pagar para o trabalhador transformar essa matéria-prima. O Uhum. problema dele é estoque. O problema não Sim. é estoque. E se ele transforma a matéria-prima em produto acabado, ele está com estoque maior do que se ele deixasse só como matéria-prima, Verdade. porque ele agregou maior valor ali, né? É. Então, O, assim, o estoque essa, parado é mais essa, essa, caro, né? exatamente. E aí, quando ele transforma em produto acabado, ele fica mais caro ainda. Sim. Porque você agregou, né, mais dinheiro ali, você investiu mais dinheiro ali. Então, Verdade. a minha percepção é que assim, a gente precisa mudar essa mentalidade. Né? Porque, apesar de tudo, e isso é uma informação que eu tenho, saiu há pouco tempo também no próprio LinkedIn, eu vi isso. Uhum. Não me lembro ainda, não me lembro agora quem foi que publicou, mas eu vi isso de relance no LinkedIn, que o Brasil é um dos países industrializados com a menor produtividade da América Latina. Caramba, isso é Entendeu? Então, ruim. assim, apesar do Brasil ser a potência que é industrializada na América Latina, Uhum. a nossa produtividade, comparando com outros mercados industrializados, ainda nós somos muito ruins. A nossa produtividade per capita é muito baixa. Uhum. Por todos os problemas que nós temos, óbvio, né? Sim. Isso não é culpa do empreendedor, do empresário. É Uhum. todo o contexto Brasil que nós temos. Não é uma Mas nós medida simples temos, que vai resolver, né? exatamente, mas nós temos que mudar muito isso, né? A Uhum. gente tem que ter foco na produtividade. Se a gente não tiver foco em produtividade, a gente ainda tem muito que melhorar ali com relação a otimizar mão de obra, otimizar matéria-prima, Uhum. otimizar processo. Então, Sim. essa deveria ser a nossa mentalidade na indústria. Sim, legal. Eu tenho uma questão aqui que, assim, pode ser uma visão. Eu vejo Lean, Six Sigma, uma aplicação muito forte, por exemplo, na indústria automobilística e mesmo em empresas de pequeno e médio porte, mas quando essas empresas de pequeno e médio porte são fornecedoras da indústria automotiva ou de linha branca ou algumas empresas da linha marrom, elas acabam implementando alguns conceitos do Lean porque são
indústrias que exigem, acabam exigindo isso dos seus fornecedores, mesmo aquelas empresas menores, né? Na indústria de higiene e limpeza, você vê esse movimento também, e assim, depois o porquê pode ser ou porquê difícil muitas vezes implementar esses conceitos nesse tipo de indústria especificamente. Eu vejo assim, eu vejo que nós tivemos um grande avanço, né? A gente precisa recordar que toda essa tecnologia de produtividade, Lean, TPM, Uhum, Six Sigma, ela nasceu na indústria automobilística ou na linha branca, uhum, muito voltado para a linha de produção, né? Produto sim. seriado, produto sequenciado, Manufatura né? Você discreta, aperta o né? botão, Uhum, exatamente, né? Então, essa tecnologia, ela nasceu lá, né? Então, geralmente a indústria automobilística ela está muito bem preparada para isso, uhum, para Kanban, para redução de estoque. Por quê? Né? Não tem. Você imagina assim, né? Da onde que saiu o setup rápido? O setup rápido saiu lá no Japão sim. porque o cara tinha uma prensa só Uhum, que demorava uma semana para ele mudar a prensa e ele tinha que fabricar carro. sim. Ah, lá nos Estados Unidos, como que era? Pô, o cara tinha estoque, ele tinha uma prensa para cada tipo de Para molde cada peça. e deixava rodar. Então, quer dizer, não tinha problema, né? Aham. Então, assim, isso veio aos poucos, né, principalmente no Brasil, Uhum, depois que a indústria automobilística, a indústria da linha branca, como você comentou, a indústria de produto sequenciado, uhum, começou a implementar isso, ela também começou a perceber o seguinte, né? Você imagina uma grande indústria automobilística sendo pressionada para reduzir custo, sendo pressionada globalmente para ter um menor estoque, e ela sim, tem um fornecedor dela que, putz, tem um preço caro porque tem um estoque alto, sim. tem falhas na entrega porque tem muito desperdício na sua linha. Então era muito mais barato para ela ajudar o seu fornecedor a implementar Uhum, do que ela pagar. sim. E isso aos poucos, né, conforme o mercado começou a perceber que isso funcionou, começou a trazer isso para as outras indústrias. Sim. E a indústria de higiene e limpeza é uma delas. Né? Uhum, Numa indústria que eu trabalhei, uma grande empresa multinacional que eu trabalhei aqui em São José dos Campos, lá na década de meados da década de 90, de 1990, é que a gente começou a implementar Lean, começou a implementar TPM, uhum. mas a hora que a gente ia para o mercado para fazer benchmarking de como a gente poderia, porque uma coisa é você aprender na teoria, a outra é você ver na prática, né? Ver alguém A gente, fazendo, né? e a gente começou a buscar empresas para ver como é que funcionava, só tinha indústria automobilística. Eu queria ver Caramba. Kanban, puta, eu tinha que ir na Ford. Eu queria ver TPM implementado, eu tinha que ir na Pirelli. Uhum. Tudo voltado para a indústria automobilística. Né? Também foi beber Hoje, dessa fonte, né? exatamente. Hoje você tem várias empresas, inclusive empresas alimentícias, Uhum. que estão com processos de TPM bem implementado, que estão com processos de Lean bem implementado, Uhum. que tiveram lá, né, que puderam observar da indústria de higiene e limpeza para poder aplicar também em seus Legal. processos. Né? Então, assim, hoje tem esse grande movimento de mercado porque viram que a ferramenta funciona. Né? Legal. É isso que você falou né, de como a indústria automobilística implementou essas coisas. A gente falou um pouquinho aqui no Industrialização, num episódio que está ainda só no Spotify, que é o review do livro A Máquina que Mudou o Mundo. A gente fala um Uhum. pouquinho dessa competição, inclusive das indústrias automobilísticas americana, japonesa e europeia, né?
E o livro traz comparativos ali das perdas e tal. Então foi bem interessante. E eu acompanhei um pouquinho dessa evolução no Brasil. Eu comecei na indústria da linha branca em 94. Eu era bem novinho, né? E depois da linha branca eu fui para a indústria automotiva, né? Mas para os sistemistas, né? Então trabalhei em dois grandes sistemistas. E aí depois eu fui para a consultoria. Aí na consultoria eu fui para tudo quanto é tipo de indústria. E aí eu comecei a ver essa diferença, né? Empresas que usam, empresas que não usam. E acompanhei um pouquinho dessa migração aí, né, do Lean, do Six Sigma para outras empresas fora da automotiva. Eu imagino que tenha sido um desafio para você nesse período, porque você foi beber da fonte da automotiva, que era a produção seriada, para levar para uma indústria que é praticamente uma indústria química, né? Ela não é montagem, ela é transformação pura, né? Como que foi isso? Algumas empresas sim, né? Quando, né, eu vou falar de produtos, mas não vou falar de marcas e de, de indústrias, Uhum, né? CNPJ específico, né? uhum, Mas quando você pega, assim, por exemplo, fabricação de sabonete. uhum, A fabricação de sabonete, você está agregando produtos numa linha. Então uhum. também não é muito diferente de uma linha de montagem. Tá, Não entendi. é? Então, Uhum, assim, puta, você tem uma fabricação de fralda, por exemplo, né? uhum, Você tem uma matéria-prima passando numa máquina e você está agregando matéria-prima. Né? Você legal. está agregando elástico, está agregando flock gel, você está agregando uma série de outros produtos. Então, ela também é sequenciada. Né? Uhum, Então, você também consegue aplicar naquela, naquela naquela identificação de desperdício de uma linha de montagem, uhum. você consegue também trazer para uma produção sequenciada, seriada, como você reduzir o desperdício. Né? Você só precisa mudar a chave. Né? É aquilo que eu Legal. falei lá no começo. Né? Uhum. Como é que eu penso enxuto? Né? Eu realmente preciso disso? Né? Eu realmente preciso dessa fase? Legal, Porque legal. uma coisa que a minha experiência já mostrou para mim. Você acaba fazendo uma análise de valor ali de cada ponto, né? Isso, mas quando a gente não está, quando nós não temos na cabeça a questão da mentalidade enxuta, Uhum. você automatiza um movimento que você não precisa. E a gente chama isso de automação. Isso não é automação. Né? Eu estou mecanizando um movimento que eu não preciso. Ah, E isso é desperdício. sim. Né? Então a Aham. gente tem que mudar a chave. Isso demorou, né? Eu faço aqui a minha meia-culpa, né? Aham. Demorou para cair a minha ficha que muitas vezes você faz movimentos que você não precisa. E aí você quer automatizar o movimento que você não precisa. Você Aham. continua desperdiçando. É que você não precisa mais da pessoa ali. Sim. Né? Mas você tem um movimento que você não precisa. Às vezes tem aquela ânsia, né? As pessoas têm aquela ânsia de automatizar aquela coisa de qualquer projeto de melhoria, de inovação, quer cortar pessoas, né? O famoso headcount, né? É, Não, se não reduzir, tem que exato. reduzir headcount. Às vezes não é essa a conta, né? Às vezes não é essa a redução É. ideal, né? Então Eu, é olhar um eu pouquinho até além marquei disso, uma né? coisa aqui que a mentalidade, né, que depois de muito pensar, de muito ver essas tecnologias de Uhum, gestão de fábrica, de gestão de processo, uhum. eu vi que a gente sempre precisa estar preocupado com três P's. Né? O Três primeiro P's. P é performance. Aham. A gente, nós sempre temos que estar preocupado com a performance do nosso processo. A gente precisa identificar onde é que eu estou tendo desperdício para Uhum. melhorar a minha performance. Porque aí eu estou sendo produtivo. Né? Legal. Então, muitas vezes, um movimento que eu Uhum. faço que eu não preciso, eu estou causando um desperdício. Um Legal. produto que não sai pronto na primeira vez é um desperdício.
Nós temos que estar atentos. Eu vou contar um caso aqui que, puta, eu aprendi com isso só depois que eu vi, né? E Legal. depois da minha carreira, eu sempre dava esse exemplo. Eu Uhum. trabalhei numa empresa que fabricava fraldas, fraldas descartáveis. Aham. E a fralda descartável, ela parte em rampa. Primeiro você passa a primeira matéria-prima, segunda, terceira, quarta. A hora que todas as matérias-primas estão agregadas, você liga a embaladora e ela começa a embalar. Uhum. Só que fralda, tem máquina na época, né, que produzia 500 fraldas por minuto. E para Caramba! você agregar toda a matéria-prima, você rodava 2, 3 minutos jogando fralda fora. E quando Nossa. você está ali pensando naquilo, puta, para você aquele saco de fralda sendo jogado fora, aquele saco de produto sendo jogado fora, era normal. Até que vinha um estagiário, e o estagiário olhava e perguntava: o que é aquele material? "Não, aquele material é perda. Né? Pô, mas vai jogar aquilo no lixo? Aham. Né? Então, é aquela. E a gente muitas vezes não estava preocupado com essa produtividade. Né? Uhum. Então, a performance do seu processo tem que ser muito bem acompanhada. Então, esse é o primeiro P. Legal. O segundo P é o processo. Uhum. Nós temos que ter processo para tudo. Ele tem que ser aquele processo, aquele documento que descreve tudo. Não. Mas tem que ter o um mínimo de processo bem desenhado. O cara que está lá na ponta, ele não pode ter dúvida do que ele vai fazer. Legal. Porque se ele fizer errado, vai afetar o primeiro P, que é a performance. Então Uhum. você tem que ter Verdade. treinamento, você tem que ter capacitação, que isso vai te levar ao desenho de um processo bem feito. Esse é o Legal. segundo P. Uhum. O terceiro P tem que ser pessoas. Você não tem performance e não tem processo se você não tiver pessoas. E aí é onde muitas vezes a gente cai na armadilha. Uhum. Não é? Eu tenho lá uma produtividade adequada, eu tenho um processo bem desenhado. A hora que eu consigo uma melhoria, eu vou lá e tiro a pessoa e faço aquilo que muitas empresas às vezes fazem a demissão. Uhum. Sim. Né? Muitas vezes é melhor. Né? Então quer dizer que essa pessoa vai ficar de braço cruzado sem fazer nada? Não. Tem muito que melhorar. Investe no treinamento, Aham. investe na capacitação, investe em você replicar as melhorias que você fez no processo anterior. Uhum. Essas pessoas é que têm que fazer isso. Né? Então você aumenta a Verdade. capacitação das pessoas. Então esses são os 3 P's que muitas vezes a liderança do dia a dia, a liderança que está trabalhando com Lean, isso que eu Uhum. aprendi, que você precisa estar muito atento a esses 3 P's. E ninguém melhor do que a pessoa do processo para te ajudar a melhorar o processo, Exatamente. né? Eu não sei, assim, eu Exatamente. vejo muitas empresas errando nesse aspecto, né? Contrata engenheiros, técnicos, pessoas que vêm ali de um meio acadêmico, né? Não tenho, também já fui para academia aprender, mas é, não, isso não é tudo, né? E aí pegam pessoas de fora, né? Mas descartam aquilo que a pessoa que está dentro do processo conhece. Quando na verdade o ideal é juntar as duas coisas, né? Conhecimento de quem vem de Exatamente. fora com o conhecimento de quem está ali no processo. Eles são, para mim, são complementares, né? Eu queria ouvir um pouco da tua visão sobre isso. Você falou tudo, Abílio, você falou tudo. Né? É aquilo que puta, a gente que está, muitas vezes, no dia a dia, a gente sempre fala, e às vezes fica com aquela coisa, mas eu não quero um engenheiro, Uhum, eu não quero um cara recém-formado comigo. uhum, Não, puta, o engenheiro ele é arrogante. O cara lá, o pesquisador, ele é muito bom para desenhar produto, mas na hora de fazer aquilo não sabe fazer. Se a gente divide isso e separa, uhum, quem vai perder é a empresa. Não pode sim, ter. Os dois têm que andar juntos. uhum, Os dois têm que andar juntos.
a mão de obra experiente que faz acontecer, Uhum. e também o conceito por trás do produto, o conceito por trás do equipamento. Essas duas entidades têm que andar junto. Sim. E quem faz isso andar junto tem um nome, é o líder. É o Né? líder. O líder é que faz esse Verdade. casamento. É ele que tem que fazer isso. Porque quanto mais ele disser que o operador é importante e esquece Uhum. do graduado, ele está aumentando essa distância. Se ele vira só para o graduado e fala, não, você que vai dizer o que tem que acontecer e esquece a experiência do dia a dia, também não vai acontecer. Também vai Né? perder. Tem aquela história do Cortella, que ele mesmo já falou várias vezes, né, do detetor de falta de Da produto embalagem dentro do vazia lá, né? cartucho. Sim. Exatamente. Né? Então, assim, E é engraçado que essa história eu já pesquisei na internet porque eu apresento ela nas minhas aulas, né? Principalmente a aula que eu falo sobre redução de custos, né? E aí redução de custos através da redução de perdas. Né? E aí o interessante é que essa história, quando você vai nos vídeos, em alguns grupos de discussão, tem tretas do tipo, porque um engenheiro jamais faria uma bobagem dessa. Eu já vi fazer. Né? eu já vi Porque fazer também. o pessoal da fábrica jamais ia fazer uma vaquinha para consertar um negócio dentro da fábrica. Também já vi fazer. Né? Também já vi fazer. Já vi fazer, Já vi fazer. principalmente quando as fábricas têm aqueles grupos de melhoria contínua, CCQ, né, melhoria de Sim. qualidade, círculos de controle de qualidade. A galera se empenha e eu já vi fazer vaquinha para testar coisa na fábrica. E aí depois eles reembolsam, porque ganha prêmio, ou a própria fábrica vai lá. Sim, sim. Mas eu já vi as duas. É Mas aí assim, a treta na internet fala assim: não, tipo, o engenheiro não vai errar, o operador também não vai errar. Não, todos erram. E eu acho que isso que você falou é importante, né? Se todos caminharem juntos ali, realmente vai ter um resultado muito melhor. Né? e aí eu volto ao que eu te falei, o importante disso é o processo. É o Uhum, processo que faz com que essas duas hierarquias dentro de uma empresa caminhem juntas, porque uhum. eu também já vi muito operador na boa intenção mudar o processo dele e quase causar o fechamento de uma empresa, Sim. porque ele foi lá e mudou alguma coisa. Então, assim, né? Que fez sozinho, né? Exatamente. Então, assim, você tem que ter as duas coisas. E o processo dos 3Ps é que faz isso acontecer, que garante que você tenha isso na mão. Né? Três P's: performance, processo e pessoas. Achei bem interessante essa abordagem dos três P's. Muito legal, muito legal. E outras dificuldades que você enfrentou ali para implementar essas coisas, como desafios, como que você resolveu? Conta para nós Cara, aí. é assim, o grande problema, não é o grande problema, né? Mas assim, a, o grande desafio de você fazer uma boa implementação do Lean, uma boa implementação de ferramentas do Lean, de Seis Sigmas, de Lean, de TPM, de WCOM, Uhum, chegue aonde você quiser. Né? Para mim, aonde eu aprendi, o Lean é o guarda-chuva maior de uhum. todas essas outras ferramentas. Né? Sim, uhum, É o que eu já vi de melhor figura de todo esse processo, uhum. está justamente no pilar das pessoas. Você Sim, tem que ter um convencimento muito forte das pessoas. uhum, Né? Porque se o operador, se o líder de primeira linha, se a média liderança, se a alta liderança não tiver comprometida com a implementação, não vai funcionar. A tendência a você voltar um passo atrás uhum. é muito grande, é muito grande. Então, muitas vezes, a principal dificuldade está aí, está no imediatismo, né? Porque Sim, isso é uma coisa que eu aprendi também a duras penas, né? Isso é fala minha, né? uhum. Para você ter resultado imediato, você precisa de uma coisa só,
Você não precisa de Lean, você não precisa de método, você não precisa de nada. Você precisa de foco. Se você pegar o seu melhor engenheiro, o seu melhor operador, o seu melhor líder e colocar em um processo, esse processo ele vai começar a performar e vai começar a te dar resultado. Não tenha Sim. dúvida disso. Certo. Agora, se você só precisa de foco, por que você tem todos esses mecanismos? Porque você não consegue dar foco em tudo. E se É você dá verdade. foco em tudo, É verdade. deixou de ser foco, É, aham. não é verdade? É aquela Então, o história, que né, de você qual é a precisa? prioridade, tudo é prioridade. Não, não tem como, né? Você não vai fazer nada. Sinto muito, você não Exato, vai fazer nada. Então, exato. quando você fala de implementação, é isso que você precisa. Você precisa ter pessoas capacitadas, pessoas treinadas e pessoas convencidas em você aplicar aquilo. Porque Sim. aí é que faz a diferença. É nesse momento que você começa a ter uma modificação na busca daquela mentalidade que eu te falei, que é a mentalidade Nessa enxuta. curva. Muito legal. Muito interessante. E essa questão da governança que você trouxe também, eu acho que a governança é que é necessária justamente para coordenar tudo isso, né? Para que essas ações Ex não parem, né? Porque quando você aplica Lean, eu entendo que você tem inúmeros projetos de melhoria, inúmeros programas de melhoria, construindo várias coisas aí ao mesmo tempo, né? E aí eu acho que um vai impactar no outro, né? Você muda uma máquina, ela impacta no processo. Você muda um processo, ele impacta nas máquinas. Você implanta um sistema, ele impacta na gestão, né? Você muda alguma gestão, tem impacto no sistema. Então essa com certeza. governança Então, aí, né? aí vem um pouquinho do método. Né? Quando você desenha um Aham, fluxo de valor, você tem que colocar isso no seu fluxo de valor também. Né? aham, Você desenhando o fluxo, identificando onde é que estão os pontos que você vai atacar, quais são os balões que você vai melhorar, quais são os kaizens que você vai resolver, isso fica muito bem definido. Né? Então você tem o seu mapa do fluxo de valor e tem o seu roadmap para você seguir. Né? Então, sim, quando você tem toda essa estrutura, a governança disso é um pouco mais simples. Né? sim, Porque você sabe onde está, sabe onde você vai chegar e qual que é o caminho que você vai trilhar para poder chegar lá. Então, legal. isso o método ajuda muito. Mas se o cara que está lá no dia a dia não está convencido que ele tem que seguir esse caminho, cara, é uma máxima também que eu usei muito na minha vida, né? Aham, Meu pai já falava, se o atalho fosse bom, ele era caminho. verdade, Né? Então, assim, é a gente verdade. quando está no meio de uma implementação, a gente quer achar os atalhos. Sim. Puta, Os life se você hacks, né? fez Exatamente. Se você fez o seu mapa do fluxo de valor a várias mãos, você entendeu, você calculou, você debateu e você traçou o seu caminho, você já identificou o caminho, você já identificou o atalho como caminho. Então não tem que ficar inventando atalho, né? Sim, Então, mas de novo, né? É o time de implementação, são as pessoas que estão na implementação é que tem que ver isso muito fortemente. legal, legal. Isso é interessante, né? O atalho, se o atalho fosse bom, ele era o caminho, né? Ele era o caminho, ele não era E atalho. é interessante essa visão, porque a gente vive hoje a cultura do life hack, né? Eu descobri aqui uma forma simples e rápida de realizar aquilo que todos realizavam de uma forma demorada. E aí, assim, e algumas pessoas se apoiam, né? Eu já vi, né, pessoas, o que eu chamo de coach quântico, né? Que fala, mas os japoneses conseguiram isso com o Lean. Mas eles não desenvolveram isso em uma semana. Foram décadas. Exatamente. Para a gente chegar naquilo que a gente tem hoje,
foram décadas de tentativa e erro, de desenvolver metodologias. Não saiu assim de um, né, o cara sentou ali, desenhou o link, colocou para funcionar e em uma semana estava trabalhando com aquilo, né? Eu costumo comparar isso com futebol, né? Falei assim, cara, isso pode acontecer? Pode. Aham. Pode, lógico que pode, né? O cara do dia para a noite acordou e ele sonhou, né? Tá aí Goodyear quando inventou a borracha, tem uma série de coisas quando puta, o cara aconteceu, foram descobertas por acaso. Ou o cara Mas depois de sonhou muitas e. tentativas, às vezes, né? Exatamente, não, mas isso pode acontecer mesmo com a intuição? Pode. Aham. Mas isso é um em 1 bilhão. Exato, Isso exato. não acontece todo dia. Não Exatamente. é? Então, esse tipo de inovação não acontece todo dia. Não é? Eu costumo comparar isso com futebol, né? Falar assim, putz, cara, eu quero ser jogador de futebol para ser igual o Ronaldinho, para ser igual Cristiano Ronaldo, para ser igual o Neymar. Puta, Uhum. cara, você tem condições de ser isso? Tem, cara, mas é um. É. Quantos jogadores de futebol no Brasil tem? Se nós Sim, somos 230 milhões de habitantes, a sim, gente deve ter 240 milhões de pessoas querendo ser craque de futebol. sim, Agora, nem verdade. todos vão conseguir, não É. é? Não é? Então, assim, a gente tem que entender isso também, tem que Aham. ter isso na cabeça. Não é cortar a inovação, cortar a questão que faz a disrupção, né, do que tem hoje para um futuro diferente. Não, de maneira alguma. Mas a gente não tem que acreditar que todo mundo que você converse vai te dar uma solução inovadora. Porque não vai. Não vai. Não Isso vai. aí é de muito tempo e muito trabalho, muito desenvolvimento, né? Exatamente. Então, a Sim, própria não é? indústria, onde ela chegou hoje, ela não chegou, como você falou, né? Pô, a indústria, se for pensar, né, de quando o ser humano começou a produzir os seus produtos de higiene, são aí milhares e milhares de anos, né? Para chegar onde chegou. Exatamente, não Ah, mas nos é. últimos 100 Você- anos acelerou muito mais. Mesmo assim, ainda são 100 anos, né? Exatamente, não é do dia para a noite. Aham. Né? Não é, e assim, e tem que ter muito estudo, tem que ter muito controle por trás disso. Né? E, de novo, né? Não estou dizendo que não tem inovação, não estou dizendo que não tem produtos que façam uma ruptura do que você tem hoje e que vá mudar para amanhã. Isso Sim. acontece todo dia, Uhum. mas não é a todo momento. Sim. Né? O que acontece lá na produção, no dia a dia, tem que ter uma sequência, tem que ter uma cadência, e não é inovação todo dia que você vai ter lá. Né? Sim. Porque senão você E não consegue repetir o seu produto também. muito legal. E lembrar desses pontos que você falou, né? Precisa ter produtividade, inovação, sustentabilidade e governança, olhando para performance, processos e pessoas. Celso, muito legal, cara. Obrigado por ter vindo aqui falar com a gente. E me fala aí, quem quiser te encontrar para bater papo, consultoria, chamar para tomar uma cerveja, comer um churrasco, Opa, LinkedIn, isso aí, eu fico com a terceira opção já desde cara, tá? Assim, quem quiser me encontrar, me encontra pelo LinkedIn, né? legal, Celso Luiz Antonioli. legal, Estou lá no LinkedIn, ativo no LinkedIn. legal. Meu e-mail é celsoantonioli.cla@gmail.com. Né? Show de bola. Aqui também está lá no LinkedIn como, Como e-mail de como contato. contato. Né? Eu sou um profissional da indústria, né? Com muita experiência em indústria de limpeza, passei pela indústria de alimentos também, Legal. tenho um bom conhecimento. E se eu puder ajudar alguém com bate-papo, com coaching, com consultoria, entre em contato que estamos aí. Show de bola. Muito obrigado, Celso. Obrigado mesmo. Obrigado, pessoal, que ficou com a gente até aqui e até o próximo Industrialização. Valeu aí, pessoal. Muito obrigado, Abílio, e até mais. Forte abraço. Valeu.